Olá, tudo bem? Certamente você conhece essas palavrinhas que estão aí no início do nosso vídeo. Rapidamente, não, sim, talvez, hoje, aqui e expressões de tempo como às 10 horas. Hoje, a nossa aula vai justamente tratar desse grupo de palavras, que são os advérbios. Então, continuando o nosso programa de morfologia, hoje vamos para a aula 10, na qual vamos falar sobre os advérbios. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você está gostando do nosso canal, não deixe de curtir os nossos vídeos, compartilhar esse material com quem você achar importante e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os nossos novos materiais. Vamos lá então! Advérbios são palavras invariáveis que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Compare as seguintes orações para entender como os advérbios funcionam na língua portuguesa. Comprei um carro rápido. Nessa frase, temos a palavra carro, que é um substantivo. E aí temos a palavra rápido, que é a característica do substantivo carro. Então, rápido, nessa frase, é um adjetivo, porque caracteriza um substantivo. Agora veja esta outra oração. Ela dirige o carro rapidamente. Repare que eu não estou falando que o carro é rápido, mas eu estou dizendo que ela dirige rapidamente. Então, a palavra rapidamente está caracterizando, ou seja, modificando o verbo dirigir. Então, rapidamente é um advérbio, porque está modificando um verbo. Os advérbios podem ser empregados para modificar os verbos. Por exemplo, o time jogou. O time jogou bem. O advérbio bem é o modo como o time jogou. Também podemos empregar os advérbios para modificarem adjetivos. Então veja lá, esta moça é linda. Esta moça é deveras linda. Eu estou aqui usando o advérbio para modificar o adjetivo linda. Os advérbios podem modificar outros advérbios. Veja o exemplo. Preparei a comida cuidadosamente. Preparei é um verbo e o modo como preparei a comida foi cuidadosamente. Então, cuidadosamente é um advérbio que modifica o verbo preparar. Agora eu vou acrescentar um outro advérbio para modificar esse advérbio. Preparei a comida muito cuidadosamente. O advérbio muito está aqui modificando o advérbio cuidadosamente, colocando em maior intensidade. E existem casos em que o advérbio modifica a frase inteira. Olha lá, a prova foi fácil. Surpreendentemente, a prova foi fácil. No caso, o advérbio surpreendentemente está modificando a oração inteira. Então já vimos o que são os advérbios, né? Palavras invariáveis que modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios, em alguns casos, a oração inteira. E como que nós classificamos os advérbios? De acordo com a ideia que eles exprimem, ou seja, temos advérbios de afirmação, temos advérbios de dúvida, temos advérbios de intensidade, temos advérbios de lugar, temos advérbios de modo, temos advérbios de negação, temos advérbios de tempo. E aí, alguém pode estar se perguntando, ué, mas eu sei que tem uma tabela interminável com um monte de advérbios da língua portuguesa? Bem, existe realmente tabelas, né? Existem realmente tabelas de advérbios. E onde que você, meu caro aluno, minha cara aluna, irá achar essas tabelas? Justamente nas gramáticas. Então, o objetivo aqui da aula não é ficar lendo tabela com você. Você tem capacidade para pegar uma gramática, seja física, ou seja virtual por meio da internet, e fazer aí a sua leitura das tabelas de advérbios. Mas o mais importante aqui é entender que eu classifico os advérbios pela ideia que eles exprimem. Por exemplo, eu tenho ali o advérbio de lugar. Coloquei o lixo fora. A palavra fora acrescenta uma ideia de lugar, o lugar onde o lixo foi posto. Por isso que ele é um advérbio de lugar.
O advérbio melhor, na frase já estou melhor, obrigado, é o modo como estou. Por isso que ele é um advérbio de modo. Então, muito além de ser necessário ler a tabelinha, aconselho que você dê uma lida sim. Mas além disso, você precisa começar a entender como os advérbios são classificados dentro do contexto em que eles são usados. Isso aqui vai te ajudar, por exemplo, nas questões de interpretação de texto, ok? Então faça a sua parte, entenda o que eu estou colocando aqui no vídeo e vá atrás de uma tabelinha de advérbios para ter esse conhecimento que você tanto deseja para passar em concursos, provas e vestibulares. Continuando. Algumas observações sobre os advérbios. A maioria dos advérbios modifica o verbo, e eles vão acrescentar a esse verbo uma circunstância, uma ideia circunstancial. Temos aqui a frase, o navio partiu ontem às pressas. E eu tenho aqui dois momentos em que eu acrescento uma circunstância ao verbo partir. O navio partiu ontem, ou seja, é o tempo, o momento em que ele partiu, e o navio partiu às pressas. Às pressas é o modo como o navio partiu. Então, eu aí tenho duas circunstâncias acrescentadas ao verbo partir por meio do uso dos advérbios. Agora, somente os advérbios de intensidade podem modificar adjetivos e outros advérbios. Lembre-se disso, só os advérbios de intensidade é que podem modificar adjetivos e advérbios, ok? Então, vejamos dois exemplos. O bichano é muito brincalhão. Bichano é um substantivo. Uma característica desse substantivo bichano é que ele é brincalhão, então brincalhão é um adjetivo. E aí eu tenho o advérbio de intensidade muito, que está intensificando o adjetivo brincalhão. Agora eu tenho a frase, o guarda estava pouco alerta. O guarda, que é o sujeito, estava alerta. Alerta é um advérbio de modo, ok? Por ser advérbio, é uma palavra invariável. Então, até se eu fosse colocar essa oração no plural, seria os guardas estavam alerta. Alerta é advérbio de modo. Guarde isso, ok? Agora eu digo assim, o guarda estava pouco alerta. Eu usei um advérbio de intensidade, no caso pouco, para intensificar para menos o advérbio alerta. Portanto, os advérbios de intensidade só modificam ou adjetivos ou outros advérbios. Ok? E aí uma questãozinha de vestibular da UFV de Minas Gerais. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em qual? Vou te dar 5 segundos, se você quiser, pause o vídeo e tente responder essa pergunta por si só. Então, aqui ele diz o seguinte, em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em qual delas? Se você respondeu a alternativa A, meus parabéns. Vamos ver. Ele permaneceu muito calado. Aqui tem apenas um advérbio, que é o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade que está modificando o adjetivo calado. Ok? Na alternativa B, temos os advérbios amanhã e não. Amanhã é um advérbio de tempo e não um advérbio de negação. Na alternativa C, temos os advérbios ontem e desafinadamente. Ontem é um advérbio de tempo e desafinadamente é um advérbio de modo. Letra D. Temos os advérbios tranquilamente e hoje. Tranquilamente, um advérbio de modo e hoje, um advérbio de tempo. E na E, temos dois advérbios. Ela falou calma e sabiamente. Calma não é o adjetivo calma. Calma é o advérbio de modo calmamente. É que a gente vai ver que quando eu tenho advérbios que repetem esse sufixo mente, eu só coloco o sufixo no último. Então, ela falou calmamente e sabiamente. São dois advérbios de modo. Porém, eu coloco o sufixo mente só no último advérbio. Ok? Vamos prosseguir, então. Advérbios interrogativos. Podem ser usados nas interrogações diretas ou indiretas. Eu expliquei na aula de pronomes o que são interrogações diretas ou indiretas. Se você não estudou lá a aula de pronomes, recomendo que volte ao capítulo, porque é muito importante o entendimento de pronomes para prosseguir no estudo da gramática.
Interrogações diretas são aquelas que são marcadas pelo ponto de interrogação. Agora, as interrogações indiretas, eu sei que tem uma pergunta ali, subentendida na frase ou na oração, porém não tem o ponto de interrogação para marcar essa pergunta. E aí são advérbios interrogativos os seguintes advérbios. O advérbio interrogativo onde, que é um advérbio interrogativo de lugar. Então, olha lá. Onde moras? Diga-me onde ele trabalha. Onde moras? Com ponto de interrogação. É uma interrogação direta. Diga-me onde ele trabalha. Tem uma interrogação indireta. Subentende-se que alguém está querendo saber algo. Por isso que isso é uma interrogação indireta. Temos também o advérbio interrogativo aonde, que é um advérbio interrogativo de lugar também. Aonde você vai? Quero saber aonde foi o menino. Temos também o advérbio interrogativo donde, que também é um advérbio interrogativo de lugar. Donde vieram? Conte-me de onde é esse turista. Temos o advérbio interrogativo como, que é um advérbio interrogativo de modo. Como te sentes? Explique-me como fazer isso. E por fim, temos o advérbio interrogativo porquê, que é um advérbio interrogativo de causa. Por que estão felizes? Justifique por que faltaste. Gente, muito importante. Tomem cuidado para não confundir pronomes interrogativos com advérbios interrogativos. Novamente, se você não assistiu ao vídeo de pronomes, volte, recomendo que pause aqui o vídeo de advérbios e volte lá no capítulo de pronomes, ok? Eu estou colocando aqui as aulas na ordem mais natural possível para que o seu estudo de gramática seja cada vez mais complementar e cada vez mais complexo. Então, vamos primeiro entender os pronomes interrogativos para depois entender os advérbios interrogativos, ok? Para você relembrar, você que viu o vídeo, muito esperto, olha lá. Os pronomes interrogativos são que, quem, qual e quanto. Lembrando que qual pode flexionar como quais e quanto pode flexionar como quanto, quanta, quantos e quantas. Mas são basicamente esses 4 aí pronomes interrogativos. Agora, já os advérbios interrogativos é só pensar. Onde, aonde, donde. Advérbio de lugar. Como vai ser um advérbio de modo, só que interrogativo. E o porquê vai ser um advérbio interrogativo de causa, né? Qual a causa? Ok? Prosseguindo. Observações sobre os advérbios interrogativos. Onde, que é um advérbio interrogativo de lugar, é usado com verbos estáticos, com verbos que não dão ideia de movimento. Muito importante, isso cai muito em concurso por aí. Então, olha lá. Onde ela residia, residir é um verbo estático, não indica movimento. Mostre-me onde eles guardam ouro. O verbo guardar também é um verbo estático, não indica movimento. Então, eu posso usar o onde como advérbio interrogativo de lugar com verbos que não indiquem movimento. Já o aonde, que também é um advérbio interrogativo de lugar, esse sim vai ser usado com verbos que exprimem movimento. Olha lá. Aonde vocês irão? Aponte-me aonde foram os meninos. Então, perceba que o aonde vai ser usado com verbos que vão identificar uma movimentação. Ok? E o donde? Não é muito comum a gente usar no português brasileiro a palavra donde, mas ela existe. Tá? E o donde, que também é um advérbio interrogativo de lugar, ele é usado para questionar a origem de algo ou de alguém. Olha lá. De onde vêm os monegascos? Diga-me de onde é esse queijo. Então, eu estou perguntando a origem dos monegascos, que no caso é Mônaco, né? Os monegascos são as pessoas que nascem em Mônaco. Diga-me de onde é esse queijo. Esse queijo é, por exemplo, de Minas Gerais. E aí o donde está questionando a origem do queijo no caso. O como é um advérbio interrogativo de modo. Então, olha lá. Como podemos resolver isso? Eu poderia responder: podemos resolver isso pacificamente. Quero saber como abordar esse tema. Você pode abordar esse tema organizadamente. Então, como vai ser um advérbio interrogativo de modo. E o porquê, separado, usado nas interrogações, é um advérbio interrogativo de causa.
só que ele tem aqui uma particularidade. Ele vai tomar acento circunflexo se ele for o último elemento da interrogação. Então, olha lá. Por que você disse isso? Veja que o porquê está aí separado, né? Só que sem o acento gráfico. Se eu colocá-lo agora como último elemento, vai ficar assim. Você disse isso por quê? E aí ele toma o acento circunflexo e ele é até lido com uma entonação diferente. E perceba que eu estou querendo saber a causa de algo, né? Por que causa você disse isso? Ok? Prosseguindo. Questãozinha de vestibular para você colocar em prática o que a gente acabou de ver. 5 segundos, se você quiser, pause o vídeo e tente responder a questão. Vamos retomar. Indique a alternativa gramaticalmente incorreta. Então, aqui ele quer que você indique onde está o erro, ok? Alternativa A casa onde moro é excelente. Alternativa B, disseram-me porque chegaram tarde. Alternativa C, aonde está o livro? Alternativa D, é bom o colégio de onde saímos. E alternativa E, o sítio aonde vais é pequeno. E aí, onde está o erro gramatical? A alternativa C está errada. Aonde está o livro? Não, o verbo estar é um verbo estático, não indica movimento. Então, eu não posso usar aí o advérbio interrogativo aonde. Eu teria que usar onde. Onde está o livro? E aí, só para a gente colocar algumas coisas em ordem aqui. Na alternativa a palavra onde não é advérbio. A palavra onde é um pronome relativo que está retomando o substantivo casa. Ok? Novamente, se você não assistiu ao vídeo de pronomes, está aqui um outro bom motivo para você voltar e assistir ao vídeo de pronomes. Na B, disseram-me por que chegaram tarde. Esse porquê, eu entendo que alguém está dizendo o seguinte: eles me disseram por que motivo, por que causa chegaram tarde. Então, aqui está perfeita a utilização do porquê separado como um advérbio interrogativo de causa. Na letra D, é bom o colégio de onde saímos. O colégio é o local de origem de onde saímos. Então, o de onde aqui também está sendo usado corretamente. Mas percebam que ele não é advérbio. Ele é pronome relativo, pois ele está retomando o substantivo colégio. E aí, topa dar uma assistida lá no vídeo de pronomes? Conselho do professor. E na alternativa E, o sítio aonde vais é pequeno. Beleza, aqui o aonde vais está perfeito porque ele está sendo usado com verbo que indica movimento. Ok? Mas aí eu te pergunto, esse aonde é advérbio ou pronome? Bem, o sítio aonde vais. O aonde está retomando o substantivo sítio. Se ele está retomando o substantivo, ele é um pronome relativo e não advérbio. Mas mesmo como pronome relativo, ele só pode ser usado com palavras que indiquem movimento, ok? Então vamos prosseguir. Locuções adverbiais. Eu disse para você em algum vídeo anterior aí que a palavra locução seria muito importante para nós entendermos aí muitas coisas da gramática, né? E locução nada mais é do que uma expressão. Então, o que seriam locuções adverbiais? Locuções adverbiais são expressões que têm função de advérbios. A gente viu lá que os advérbios são classificados de acordo com a ideia que eles exprimem. A mesma coisa se aplica às locuções adverbiais. Eu tenho locuções adverbiais de afirmação, locuções adverbiais de dúvida, locuções adverbiais de intensidade, locuções adverbiais de lugar, locuções adverbiais de modo, locuções adverbiais de negação, locuções adverbiais de tempo. E aí eu te pergunto, onde você conseguirá ver mais exemplos de locuções adverbiais? Exatamente, na gramática. Então vai lá, depois de assistir ao vídeo, depois de curtir, depois de compartilhar, depois de se inscrever, pega lá sua gramática, desenterra ela lá da sua biblioteca particular, ou vai à internet, baixa uma gramática virtual e bons estudos, ok? Continuando com a nossa aula de advérbio que ainda não acabou. Um exercício bem tranquilo. Vou te dar 5 segundos para tentar fazer o exercício, ok? Vamos lá!
Vamos ver então qual a proposta do exercício. Assinale a alternativa em que a expressão destacada não é uma locução adverbial. Então, pensando que eu tenho 5 aqui alternativas, eu tenho uma em que a locução destacada não é locução adverbial. Vamos fazer uma leitura cuidadosa. A. Eles desistiram com certeza do passeio. B. De vez em quando, aparecia um beija-flor no jardim. C. Eles se encontravam ao acaso e colocavam a conversa em dia. D. As árvores com flores eram muito vistosas. E E. Todos se dirigiram passo a passo até o esconderijo. E aí eu tenho algumas expressões em destaque. Com certeza, de vez em quando, ao acaso, com flores e passo a passo. E aí, qual delas não é uma locução adverbial? Se você respondeu a alternativa D, meus parabéns. Vamos ver por que com flores não é locução adverbial nesta oração. As árvores com flores eram muito vistosas. Perceba que com flores é uma locução que está dando uma característica para o substantivo árvores. Bom, se eu tenho aí uma expressão que está dando uma característica para um substantivo, essa expressão é uma locução adjetiva. Ela funciona como adjetivo, como qualidade do substantivo. Tanto que eu poderia até substituir com flores por floridas. As árvores floridas eram muito vistosas. Então, na alternativa D, essa expressão destacada não é uma locução adverbial. Nas demais, vamos verificar qual a ideia que a locução adverbial acrescenta à oração. Na A, eles desistiram com certeza do passeio, ou seja, eles desistiram certamente do passeio. Temos uma locução adverbial de afirmação. Na letra B, de vez em quando, aparecia um beija-flor no jardim. De vez em quando é uma locução adverbial de tempo, indica a ocasião, o tempo com o qual aparecia um beija-flor no jardim. Na letra C, eles se encontravam ao acaso, ou seja, de modo casual, casualmente, e colocavam a conversa em dia. Então, a locução adverbial ao acaso é uma locução adverbial de modo. E na E, todos se dirigiram de que maneira? Passo a passo até o esconderijo. A locução adverbial passo a passo também é uma locução adverbial de modo. É o modo como eles se dirigiram até o esconderijo. Graus dos advérbios. Gente, lembra lá no vídeo de adjetivos que a gente estudou o grau comparativo e o grau superlativo? Lembra? Não lembra? Se você não lembra, aconselho que você resgate lá o vídeo de adjetivos. É claro que eu quero mais visualizações no canal, eu não vou mentir para você. Mas além disso, eu quero que você entenda legal como funciona a gramática. A gramática ela vai nesses movimentos de idas e vindas, porque um capítulo vai conversando com o outro. Um conceito que é falado em um capítulo vai ser empregado em outros também. Então, novamente, se você não lembra lá dos graus dos adjetivos, que é o grau comparativo e o superlativo, aconselho que você volte ao vídeo de adjetivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns advérbios também são suscetíveis de grau, de uma maneira muito parecida com os adjetivos. Então, eu tenho advérbios no comparativo de igualdade, por exemplo, moro tão longe quanto você. Eu tenho o advérbio de lugar longe, que está aqui no grau comparativo de igualdade. Eu tenho um comparativo analítico de superioridade. Então, olha lá, rapidamente, que é um advérbio de modo, está aqui no grau comparativo analítico de superioridade. Lês mais rapidamente que teus colegas. Tenho também o comparativo sintético de superioridade. Então, olha lá. Hoje eu estou de que modo? Estou melhor que ontem. Melhor é o modo de dizer que eu estou mais bem que ontem. Mas como eu não posso fazer essa construção mais bem que, eu vou usar a construção sintética melhor que, colocando aqui o advérbio em comparativo sintético de superioridade. E também tem o comparativo de inferioridade. Joguei menos intensamente que o oponente. Então, olha lá, eu tenho o advérbio de modo, intensamente, e ele está colocado aqui num grau comparativo de inferioridade. Eu falei bem explicadamente, de uma maneira bem tranquila, sobre a diferença entre comparativo e superlativo. E isso está no vídeo de adjetivos, ok?
E agora vamos falar do superlativo absoluto analítico no caso dos advérbios. Olha lá. Ela mora muito distante. Distante, que é um advérbio de lugar, está colocado aqui no superlativo absoluto analítico. E aqui nós temos um superlativo absoluto sintético. Nós trabalhamos rapidissimamente, ou seja, aqui o advérbio rapidamente está colocado num grau superlativo absoluto, só que no modo sintético, colocado resumidamente em uma palavra só. Ok, vamos prosseguir. Algumas observações sobre graus dos advérbios. Na linguagem familiar, alguns advérbios na forma diminutiva exprimem a ideia de intensidade. Você vai encontrar esse tipo de construção em alguns textos em que o autor tenta usar uma linguagem mais familiar, mais informal, e você vai perceber que esses diminutivos, na verdade, estão colocando o advérbio num grau maior de intensidade. Olha lá, quando eu digo ela chegou agorinha, esse agorinha, que seria o diminutivo do advérbio de tempo agora, quer dizer que ela chegou bem agora, neste exato momento, ou seja, está conferindo uma maior intensidade ao advérbio de tempo. Quando eu digo o corredor está pertinho do fim da corrida, significa que ele está muito perto do fim da corrida. Deste modo, o advérbio de lugar aqui também flexionou em grau. Minha avó falava devagarinho. Devagarinho é aí uma flexão, né, no diminutivo do advérbio devagar, que é um advérbio de modo. Então, devagarinho, muito devagar. Eu tenho aí uma ideia também de maior intensidade do advérbio. E, gente, é muito comum empregar adjetivos como advérbios. Só que a gente tem que lembrar a diferença de um e de outro. Adjetivos qualificam substantivos, os nomes. Advérbios modificam verbos ou adjetivos ou outros advérbios. Se eu tiver isso bem claro na minha cabeça, eu não vou confundir um com o outro. Veja os exemplos. Esse comentário foi claro. Ela falou claro sobre o assunto. Na primeira frase, esse comentário foi claro. A palavra claro está qualificando o substantivo comentário, que é um substantivo abstrato, né? Então, como ela está qualificando o substantivo, aqui na primeira, claro é um adjetivo, é uma qualidade. Agora, ela falou claro sobre o assunto. É o modo como ela falou. Aqui a palavra claro está modificando o verbo falar. Eu poderia escrever, ela falou claramente sobre o assunto. E aí eu percebo que claro aqui, significando claramente, é um advérbio de modo. Outro exemplo. Este é um evento raro. Evento é um substantivo e eu estou qualificando esse substantivo com o adjetivo raro. Ok? Na primeira frase, raro é um adjetivo. Agora, uma briga raro acontece por aqui. Quando eu digo que uma briga raro acontece por aqui, já tem uma coisa que pode me chamar a atenção. A briga é um substantivo feminino e raro está aí no modo masculino, ou seja, não flexionou junto com o substantivo. E a gente percebe pelo contexto que eu estou dizendo que uma briga raro acontece, ou seja, raramente acontece por aqui. Ou seja, é a frequência, é o tempo com que uma briga acontece em um determinado lugar. Temos então aí que raro não é adjetivo. Raro é um advérbio de tempo. Outro exemplo. O rápido atleta venceu a disputa. Ora, atleta é um substantivo, a qualidade desse substantivo atleta é que ele é rápido, então eu vejo que rápido aqui claramente é um adjetivo. Agora, quando eu digo assim, termine rápido sua tarefa, eu não estou dizendo que algo é rápido, mas eu estou dizendo que o verbo terminar tem que ser feito rapidamente, é o modo como o verbo tem que ocorrer. Opa, se a palavra está trabalhando com o verbo, ela é um advérbio, ok? Então tenha muito claro aí a diferença entre adjetivos, que qualificam os nomes, os substantivos, e os advérbios, que são esses que nós estamos estudando hoje aqui. Não confundam com o outro. As palavras muito, pouco e bastante podem ser pronomes indefinidos ou advérbios de intensidade. Aqui um grande segredo é o seguinte, pessoal.
Pronomes são palavras que ou acompanham ou substituem os nomes. Por isso que eu falei para você que o capítulo de pronomes é muito importante para entender também os advérbios. Já os advérbios são palavras invariáveis e elas não acompanham o nome, nem qualificam o nome. Elas modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, se eu tiver aqui esse conceito muito claro na minha cabeça, eu não vou confundir o muito sendo pronome indefinido e o muito sendo advérbio de intensidade. Veja os exemplos. Muitas pessoas vivem isoladas. Muitas pessoas. Muitas está acompanhando o substantivo pessoas e está flexionado aí em gênero e em número. Opa, já sei que advérbio é uma palavra invariável. Se está flexionando aqui, esse muitas não é advérbio. E como ele está acompanhando um substantivo, ele é um pronome, neste caso um pronome indefinido. Agora, trabalhaste muito bem. Muito está aqui intensificando o advérbio bem. Opa, muito é um advérbio de intensidade. E ele não vai, mesmo se você colocar essa frase no plural, né? Trabalhastes muito bem. Ele vai permanecer invariável, ok? Outro exemplo. Poucos acreditam em si mesmos. Eu tenho a palavra poucos, que está flexionada em número aí. Se ela flexionou, ela não é advérbio. Eu sei que ela não é advérbio, porque advérbio é uma classe de palavras invariáveis. E aí, poucos está substituindo um substantivo. Por exemplo, poucos cidadãos acreditam em si mesmos. Palavra que substitui o substantivo é um pronome. Poucos, então, é um pronome indefinido. Agora, expressei-me pouco claramente. Pouco aqui está intensificando para menos o advérbio claramente. Então, ele é um advérbio de intensidade. Se eu colocasse essa frase no plural, expressamo-nos pouco claramente. Eu veria que a palavra continua invariável. Ok? Isso também é uma maneira de diferenciar o pronome do advérbio. Bastantes grevistas lotaram as ruas. Tem gente que não conhece o uso da palavra bastante como pronome indefinido, mas ele pode ser pronome indefinido, tal como a palavra muitos ou muitas. Então, bastantes grevistas é a mesma coisa que dizer muitos grevistas. A gente até aprende, né, no cursinho, tem professor que ensina assim, né? Quando bastantes equivaler a muitos ou muitas, ele vai para o plural e é pronome indefinido. Mas eu gosto de trabalhar com um conceito também. Perceba que bastantes grevistas, eu tenho aí grevistas, que é um substantivo, acompanhado pela palavra bastantes. Então, bastantes é um pronome indefinido. E como pronome, ele vai flexionar de acordo com o substantivo que ele acompanha. Ok? Agora, trabalhava bastante devagar. Mesmo se você colocar essa frase no plural, trabalhávamos bastante devagar, você vai perceber que bastante não vai variar, já é aqui um indício de que ele é um advérbio. Devagar é um advérbio de modo. E aí eu tenho bastante devagar, em que bastante intensifica o outro advérbio. Eu aprendi que um advérbio, ele pode modificar um adjetivo ou um advérbio quando ele for o advérbio de intensidade. Pronto, matei a charada. Trabalhava bastante devagar, bastante aqui é um advérbio de intensidade. Quando existem dois ou mais advérbios terminados no sufixo mente, em geral, o que a gente faz? A gente vai colocar esse sufixo apenas no último advérbio. Cuidado, então, para não confundir os advérbios sem o sufixo com adjetivos, ok? Olha lá. O orador falou calma e respeitosamente. Bom, aqui eu já tenho uma dica que é o seguinte. O orador é um substantivo masculino. Se eu dissesse que calma é qualidade do orador, teria que ser o orador falou calmo e não calma. Então, já sei que calma não está trabalhando com substantivo. Mas depois de calma, vem um advérbio terminado em mente, calma e respeitosamente. Então, aqui eu posso concluir que eu tenho dois advérbios, o advérbio calmamente e o advérbio respeitosamente. Porém, para a frase não ficar enfadonha, repetitiva, a gente geralmente coloca o sufixo mente apenas no último advérbio. Isso pode acontecer com mais de dois? Pode. Olha lá. Os trabalhadores se reuniram pacífica, organizada e controladamente. Ou seja, eu tenho três advérbios aí. Pacificamente, organizadamente e controladamente. Porém,
Eu só vou colocar o sufixo mente no último advérbio. Tranquilo? Vamos prosseguir. Já estamos finalizando. Palavras e locuções denotativas. Nesse momento, você vai guardar o bonequinho voodoo que você tem aí do professor Denilson e vai prestar muita atenção e não vai ficar com raiva do professor, porque não foi ele que inventou isso, ok? Respire fundo. Vamos lá. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, existem palavras e locuções que não se encaixam em nenhuma classificação morfológica. Elas não são substantivos, elas não são adjetivos, elas não são pronomes, não são verbos, não são advérbios, elas não pertencem a classe nenhuma. Só que essas palavras, em algum momento da história da língua portuguesa, já foram classificadas como advérbios. Por quê? Porque elas podem exprimir vários tipos de ideias, assim como os advérbios. E parecido com os advérbios, elas também são invariáveis. Só que na NGB, essas palavras não possuem classificação, ok? Por isso que elas são chamadas apenas de palavras e locuções denotativas. E aí elas podem denotar ideias de afetividade, de designação. Aí eu vou parar aqui para dar uma atençãozinha para cada um dos itens, ok? Então, olha lá. Quando eu digo felizmente tudo ocorreu bem, eu não posso dizer que felizmente é um advérbio de modo. Não tem como eu pensar tudo ocorreu bem de modo feliz. Não cabe esse tipo de raciocínio. Por isso que felizmente, que há muito tempo atrás na língua portuguesa já foi considerado um advérbio de modo, hoje em dia ele é apenas uma palavra denotativa de afetividade. Na prova, geralmente quando cai felizmente ou infelizmente, o autor da frase está denotando o ponto de vista dele, a opinião dele em relação a algo. Por isso que a gente fala que essa palavra denota afetividade por parte de quem fala. Isso é muito comum cair em concurso, hein? Indique a alternativa em que o autor expressa a sua opinião sobre determinado assunto. E aí tem lá a alternativa. Felizmente, tudo ocorreu bem. Para o autor, tudo ocorreu bem, felizmente. É a opinião dele sobre o assunto. É a afetividade que ele demonstra sobre aquilo que ele está tratando. Ok? Temos também a palavra eis. A palavra eis não é verbo, não é substantivo, não é adjetivo, ela não é nada. Mas ela é uma palavra que denota designação. Quando eu uso eis para falar de alguma coisa, né? Eis o anel que te dei, eis o problema que vamos comentar, eis o carro novo que comprei. Eu estou designando algo. Então ela é uma palavra denotativa de designação. Aí eu tenho palavras denotativas de exclusão, como a palavra exceto. As palavras denotativas de inclusão, como a palavra também. As palavras denotativas de limitação, como as palavras só, somente ou apenas. As palavras denotativas de realce. E aqui, ó, preste atenção. Você é que deve fazer isso. A frase aqui é a seguinte: você deve fazer isso, mas eu quero realçar que é você que deve fazer isso. Então eu coloco aí essa locução denotativa de realce. Você é que deve fazer isso. Esse é não é o verbo ser. A expressão é que é uma locução denotativa de realce. Serve apenas para realçar algo que estou falando, ok? Não brigue comigo, eu não inventei isso, tá bom? Quando eu nasci já estava assim. Uma palavra denotativa de retificação, né? Quero 2, aliás, 3. Então, aliás, né? Estou retificando, estou modificando algo que eu falei antes, é uma palavra denotativa de retificação. Tenho também as palavras ou locuções denotativas de explanação, em que eu vou explicar melhor algo, né? São 2, isto é, um par. E temos também as palavras denotativas de situação. Afinal, temos uma resposta. Perceba que afinal não tem a ver com final, né? É uma situação a qual chegamos. Mas não tem aí advérbio de finalidade, não tem nem como fazer esse tipo de raciocínio. Então essa palavra ela não cabe em nenhuma classificação diante da nomenclatura gramatical brasileira. Por isso ela é chamada apenas de palavra denotativa de situação. E aí eu sei que tem gente que está vendo essa parte do vídeo e está assim: ah, entendi.
Tem palavra que eu não posso classificar como nada, mas eu não compreendi. Como é que eu vou saber? Na verdade, vou ser bem sincero para você. Você tem lá os advérbios que são assim classificados de maneira bem tranquila, de acordo com a ideia que eles acrescentam, né? Ideias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação. Com as palavras e locuções denotativas acontece a mesma coisa. Elas vão ser classificadas de acordo com a ideia que elas acrescentam, só que elas não são advérbios, só isso. Elas também são classificadas do mesmo jeito que os advérbios, só que eu não posso dizer que elas são advérbios, porque naquela classificação de advérbios não tem uma maneira de encaixá-las ali. Tudo bem? Veja um exemplo. Volte amanhã, ou melhor, volte já. Eu tenho a expressão ou melhor. Eu vejo que ou melhor não é substantivo, não é o nome de nada, não é adjetivo, não é qualidade de ninguém, não é pronome, porque nem acompanha nem substitui um nome, não é um verbo, porque não indica ação, estado, fato ou fenômeno. E aí, se eu pensar que isso aqui é um advérbio, vai ser advérbio de quê? De tempo? De lugar? De modo? Volte amanhã. Ou de melhor modo, volte já. Não, não tem como encaixar isso aqui também no advérbio. Mas eu posso dizer o seguinte, Denilson, isso aqui está me dando uma ideia de que eu falei uma coisa e aí eu estou mudando aquilo que eu falei, ou seja, eu estou retificando o meu discurso. Legal. Então, isso aqui nada mais é do que uma locução, porque é uma expressão, né, duas palavrinhas, denotativa de retificação. Pronto. É assim que a gente trabalha com palavras e locuções denotativas. Ah, fiquei com medo. Não preciso. Tenha certeza que esse tipo de coisa dá muito pano para manga para cair em concurso. Então, quando cai em concurso ou em prova, vai ser uma coisa muito tranquila de se trabalhar, tá bom? Porque senão a banca abre precedente para que os candidatos entrem com recurso. Então, aqui, essa região obscura da gramática, ela é deixada em um pouquinho de escanteio, né, quando se trata de concurso, mas é legal a gente saber que existem palavras e locuções que não pertencem a nenhuma classificação, mas elas são classificadas do mesmo jeito que os advérbios, por quê? Porque elas podem influenciar a nossa interpretação do texto. Beleza? Agora você entendeu e compreendeu. Vamos em frente. Exercício. Eu vou dar pausa para que você possa aqui parar o vídeo brevemente, ler com calma, com elegância, com essa sabedoria de quem vai passar na prova e cravar aqui a alternativa correta. E se não cravar a alternativa correta, beleza, vamos ver então como que a gente pode chegar à resposta juntos. Pausa no vídeo, já já a gente comenta. Então vamos lá. Na frase, a prática de esportes é uma atividade exclusivamente privativa dos sócios do clube. O advérbio exclusivamente é redundante, pois a circunstância por ele expressa já está contida no adjetivo privativa. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando eu digo que uma atividade é privativa, significa que ela é exclusiva de alguém. Aqui no caso, uma atividade privativa dos sócios do clube. Só que o autor da frase acrescentou aí o advérbio exclusivamente, mas esse advérbio é desnecessário, ele se torna redundante, porque essa ideia de exclusividade já está contida no adjetivo privativa. Atividade privativa é a mesma coisa que uma atividade exclusiva, ok? E aí, você tem que indicar a alternativa em que ocorre esse mesmo tipo de redundância. Qual alternativa você indicou? Se você respondeu a B, nossa, você mandou muito bem. Olha lá, o andarilho levava uma vida insignificante à toa. Meu Deus, peraí. Vida insignificante ou vida sem significado, vida sem propósito. E à toa é uma locução adverbial de modo insignificante, de modo desprovido de propósito, de modo desproposital. Então eu tenho a mesma ideia do advérbio à toa, já expressa pelo adjetivo insignificante. Percebeu? Aí eu tenho uma redundância desnecessária. Para que a pessoa foi colocar esse advérbio aí? Na verdade, ela cometeu um erro aqui de redundância. Nas outras, a gente vai perceber que os advérbios que foram colocados, eles não têm ideias redundantes.
Pelo contrário, eles acrescentam outras ideias circunstanciais às frases. Vamos analisar? Na A está assim. Os convivas cantavam alegremente junto com a banda. Então, eles cantavam alegremente, que é um advérbio de modo, junto com a banda. Ok? Na C, todos os dias, que é uma locução adverbial de tempo, seguia para a escola vagarosamente. Vagarosamente é um advérbio de modo. Então, tenho de tempo e de modo. Beleza. E o para a escola seria o destino, né? Para onde alguém seguia. Então, não tem nenhuma ideia redundante aí. Na D, costumava chegar ao trabalho assídua e diligentemente. Eu sei que o assíduo aqui, na verdade, é o advérbio assiduamente. Ok? Assiduamente é um advérbio de modo assíduo, de modo pontual, de modo frequente. E diligentemente, né, é um modo interessado, é um modo colaborativo. São dois modos diferentes, então eu não tenho ideias redundantes aqui. Eu tenho circunstâncias diferentes acrescentadas pelos advérbios assiduamente e diligentemente. E na E, educadamente, a professora corrigia os alunos com dedicação. Eu tenho o advérbio educadamente, que é um advérbio de modo, né, de modo educado, de modo polido, respeitoso. A professora corrigia os alunos com dedicação. Com dedicação é uma locução adverbial. Eu poderia dizer que ela corrigia os alunos dedicadamente. Mas com dedicação é uma coisa, é um modo, e com educação é outra coisa, é outro modo. Por isso aqui os dois advérbios não são redundantes, porque eles acrescentam ideias diferentes ao período, ok? Tome muito cuidado com esse tipo de construção, não só na interpretação de texto, mas também quando você estiver escrevendo as suas redações. Não acrescente ideias redundantes por meio dos advérbios. Verifique se o advérbio que você vai colocar coopera, contribui para que a frase tenha um sentido mais amplo, mais rico. Ok? Com isso, chegamos então ao final da nossa aula. Vamos para aquele resumão, para poder tomar o nosso café, dar uma relaxada, dar uma descansada da voz do professor, e aí fazer as nossas anotações, fazer as nossas pesquisas e mandarmos muito bem nos nossos próximos concursos. Advérbios, que são as classes de palavras que a gente viu hoje, são palavras invariáveis que modificam o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios são classificados de acordo com a ideia que eles exprimem, com a circunstância que eles colocam na frase. Então, eles podem ser advérbios de afirmação, de negação, de dúvida, de tempo, de modo, de lugar e por aí vai. Locuções adverbiais são expressões que exercem as mesmas funções dos advérbios, e aí elas vão ser classificadas também de acordo com a ideia que elas exprimirem. Ideia de afirmação, de negação, de dúvida, etc. E aí nós conhecemos as nossas queridas palavras ou locuções denotativas, que são palavrinhas ou expressões que não possuem classificação de acordo com a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira. Porém, do mesmo jeito que os advérbios, essas palavras ou locuções denotativas são invariáveis e vão ser classificadas de acordo com a ideia que elas exprimem. Ideias de afetividade, de inclusão, de exclusão, de retificação e etc. Então, se eu trabalhar com as palavras ou locuções denotativas como se fossem advérbios, tranquilo. Para a interpretação de texto, é isso que eu tenho que fazer mesmo, ok? Então, eu espero ter te ajudado aí a conhecer melhor os advérbios. Recomendo que você agora faça seus resumos, suas leituras, suas anotações. Espero te ver aqui na próxima aula. Se você gostou, curta aqui o vídeo. Se você tem algum comentário, crítica ou sugestão, coloque lá embaixo para que a gente possa aí melhorar o nosso trabalho e não deixe de se inscrever para continuar acompanhando aqui a inclusão de novos materiais no nosso canal, ok? Bons estudos, um grande abraço e sucesso para você!